eu acho mais legal a gente dizer assim, cada ciência, quem molda o seu método, e tem sim, as ciências têm método, as investigações têm método, mas ela deve ser montada pelo próprio objeto que é estudado. E como cada objeto é diferente, as formas de estudar esse objeto são diferentes. Tem métodos específicos próprios para cada estudo específico que você faz. Né? Inclusive, isso é tão gritante que um método você faz para fazer até exegese, quando você vai fazer exegese, de texto platônico é uma coisa, outra coisa é você ler um autor do século XIX. É bem diferente. A metodologia é outra mesmo, mas é mesmo. Porque um autor antigo, por exemplo, você tem que definir o corpus. Isso não existe num autor moderno. Você pega um autor do século XIX, não existe a necessidade de você discutir a definição do que é o corpus. Ou seja, quais são os outros livros que você tem que recorrer ou que você precisa recorrer para entender esse aqui. O cara fez 4 livros, você quer entender o último. Precisa ler os outros 3 para entender o último? Né? Antes de você discutir isso em livro antigo, né, em texto antigo, você tem que definir, faz sentido falar em corpus? Ou você pode definir mesmo o que é o corpus? Se faz sentido você pressupor que os três são do mesmo cara, às vezes não faz. Então tem complicações que vão nesse nível de especificidade. O objeto é que vai dando as características específicas daquele corpo de pesquisa específico, né? Então, eu não sei se eu concordo, não, viu? Eu tenho vários problemas com o Altair, né? O Francisco disse assim, eu gosto da crítica do Altair a comum frase, baseada em evidência. O certo seria baseado em método. Porque, veja, aí é o que eu estou falando. Uma coisa é você estudar. Aliás, eu fiz o meu TCC graças a Humberto, é inspirado nele, que ele estava falando de filosofia, de moeda e não sei o quê. Aí eu me interessei sobre o tema e fui falar sobre a história da formação de Atenas, né, do Império Ateniense. Eu estava falando da história do Império Ateniense e a questão econômica relacionada à queda do Império Ateniense. Certo? A economia, para mostrar que essa ideia de que não tem pensamento econômico na antiguidade, você está em Nárnia para caralho. É claro que não é a mesma coisa que economia política que foi desenvolvida ali no século XVIII e tal. Não é economia política, mas pensamento econômico. Saber que a produção influencia na guerra e Atenas é forte porque tem produção e circulação de riqueza, isso é bem sabido. Isso é bem sabido. Bom, eu fui para esse tema, né? E aí o tema não pode ser assim, a economia de Atenas. Não pode ser. Porque a gente não tem material suficiente para estudar a economia de Atenas, entende? Então, necessariamente, se você vai lá para a porra da Atenas, você é compelido a falar não sobre Atenas, a economia de Atenas, isso aí você não. Se você for fazer um trabalho nesse de economia de Atenas, você vai ser obrigado a ler Preda. Aí você vai ter que ler Preda mesmo, os registros na Preda que tem, que são pouquíssimos, são esparsos, etc. E tal. E aí fazer um trabalho de economia, de tentar a produção, verificar na cobrança do imposto, do negócio de Delos, da Liga de Delos, etc. E tal. E os que não têm, no que tem, da base para você saber a economia mesmo, pela cobrança da tributação, é uma confusão, né? É bem mais difícil se for para aí. Você pode fazer de outro jeito, certo? Você pode fazer de outro jeito. O método muda. Você pode dizer assim, a leitura que autores do século IV e III têm sobre a economia de Atenas. Então, a impressão social que o autor deixa, a pressão pessoal, a verificação da consciência individual acerca daquela temática. E aí eu fiz isso com Xenofonte e Tucídides. Então, não é para falar sobre a economia de Atenas, é para falar sobre a percepção econômica em Tucídides e em Xenofonte a respeito da economia na queda do império e etc. Tá bom? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, dependendo do objeto que você tem, da quantidade de vestígios que você tem, o método muda. O método de um trabalho é você está fazendo história igual, né? Só que em você está querendo saber qual é a opinião dos autores que viviam naquele local. Em outro, você está querendo tentar descobrir alguma coisa, sei lá, sobre produção econômica real. O método muda. O método de investigação muda. O trabalho que você faz, a necessidade de visitação de documento muda. O documento que você vai visitar muda. A forma de se aproximar do documento muda. Muda tudo. Muda tudo. Então, eu gosto da tese de que é baseada em evidência, porque qualquer desses casos que eu estou falando, embora os métodos mudem,
Não é uma crítica de método. São métodos diferentes para objetos diferentes. É isso que eu estou falando. Há uma pluralidade de métodos real. Tipo assim, se você for investigar de fato, tentar falar sobre economia ateniense, é um método. Você não vai ficar preso a texto, por exemplo. Você vai ter que ler pedra, certo? Você vai ter que ler pedra. É uma forma diferente de lidar. Os registros de pedra demandam um conhecimento que não demanda o conhecimento de registro textual. É diferente. Muda o método, é isso que eu estou dizendo. Então, há uma pluralidade de métodos. Não tem um método certo e o errado. Dependendo do objeto que você está investigando, o método muda. O que não muda em nenhum dos casos é que, em todos os casos, você está procurando evidências. Entendeu? Agora, mesmo validando a ideia que eu quero destacar, é que sim, você pode trocar baseado em evidência ou baseado em método. Método é como se fosse ferramenta. Você pega um alicate para usar para uma finalidade específica. Se você pegar o alicate para abrir, sei lá, para abrir essa porta, não faz sentido, né? O alicate não presta para isso, entendeu o que eu quero dizer? O que eu quero destacar é isso. Você pode chamar assim, né? Sei lá, filosofia baseada em. Como é que é? Psicologia, né? Psicologia baseada em método, mas depende. Qual o método? Para quê? Com qual finalidade? A depender, se você estiver fazendo psicologia social, por exemplo, vai ser um método. Se você estiver fazendo psicologia individual para tentar curar uma pessoa, que às vezes psicologia é muito clínica, né? Então tem psicologia clínica para cuidar de paciente. Isso é uma parada. Criar de pessoa com trauma, aí é uma parada. Pensar que a pessoa com trauma é uma coisa. Uma pessoa que tem algum problema psiquiátrico, sei lá, é outro jeito. Entendeu o que eu quero dizer? São ferramentas diferentes para finalidades diferentes. É isso que eu quero dizer. Tá? Só. Só isso. Só isso. Tudo bem falar que vai fazer por método, etc. Não é, sei lá, psicologia baseada em método, mas tem que se levar a questão da importância da pluralidade de métodos para objetivos diferentes. De história, como por exemplo esses que o Braguinha procura revisar. Pois é, eu também acho. Usar o método de se conhecer o objeto também é estranho. Às vezes o método se descobre no meio do processo. Eu também acho. Se você ler minha tese de doutorado, você vai ver isso. Eu passo um capítulo todo explicando por que eu tenho que ler isso ou aquilo ou outro, porque na medida em que eu fui investigando o objeto que eu estava investigando, eu percebi, não, para responder isso que eu quero responder, eu preciso visitar isso. Eu preciso falar daquilo. Né? Na introdução da minha tese de doutorado, eu faço isso. Aí eu tenho um método que é único meu. O método é único meu porque eu quero responder uma coisa específica. Se você quiser responder uma outra coisa, aqueles passos que eu fiz param de fazer sentido. É isso que eu quero dizer. E que não é porque um tem um método correto e o outro tem um método errado. É porque o método que eu utilizei especificamente é para encontrar aquele objetivo específico. Para quem quer encontrar outro objetivo, o método certamente será outro. E às vezes alguém que vai fazer vai encontrar o mesmo objeto, quer investigar o mesmo objeto que eu, ele encontra um método melhor. Então isso é importante, né? Só que entender que o método é dinâmico. Agora, o que não é dinâmico é que todo mundo tem que se basear em evidência. Por isso que eu gosto do termo baseado em evidência.